Olá, boa noite a todos. Boa noite aos aqui presentes, boa noite àqueles que nos acompanham na modalidade virtual, pelo YouTube. Boa noite a esses que me ladeiam aqui. Especialmente queria agradecer a presença do Igor Carvalho, representante da comunidade cega e representante do deputado Yolanda Almeida. Queria agradecer a presença do Messias Ramos, que é professor da UNB e representante do FENEIS, Federação Nacional da Comunidade Surda. Filha, você quer falar? Você quer falar aqui no microfone? Queria agradecer a presença da Camila Camelo, da comunidade... Marina? Mariana, anotaram aqui para mim Marina, viu? Mariana, desculpa. Ela é da comunidade artística dos autistas. A Priscila Pérez, que é coordenadora de acessibilidade da Lira Produções. A Nayara Lira, que é idealizadora da Lira Produções. E queria agradecer a organização do evento da Luciana Pacheco, que é da Lira Produções também. Filha, peraí. Antes de dar início oficialmente aqui ao evento, eu gostaria de seguir um protocolo que certa vez eu aprendi e que hoje é importante aqui, que é a gente realizar a autodescrição. Então, eu queria me descrever como uma mulher branca, de cabelos pretos, cacheados, volumosos. Estou com uma blusa branca e com uma camisa azul listrada. Estou com uma bebê no meu colo, de 10 meses, que é a minha filha, a Maia. Oi? Oi? Aqui? Está funcionando? Prefere aqui? Prefere aqui? Pronto, filha, fica com esse aí, que bacana. E ela é uma bebê de 10 meses, está com um vestidinho azul florido. Ela tem poucos cabelinhos, bem carequinha. E eu acho que essa é uma forma de incluir quem aqui, de certa forma, não nos pode ver na modalidade convencional. Esse evento hoje, e eu queria agradecer muito ao Dr. Enio, à Luciana, que organizaram esse evento, para que a gente possa conversar, debater, discutir as diretrizes de inclusão nos eventos artísticos. Então, queria parabenizar a Lira Produções pelo convite que fez ao AB. É uma honra para nós poder apoiar eventos dessa natureza. Filha, esse é para a gente falar, não é para pôr na boca, tá bom? Porque é importante esse tipo de debate. Espera aí, pai, eu vou precisar que você pegue ela aqui. Ela está querendo interagir muito, gente. Vai ali com o papai. Dando continuidade aqui, é importante o convite que foi feito, e com muita honra nós aceitamos. A OAB tem inúmeras comissões que elas tratam desses temas, e desde a Comissão de Direito à Cultura, de Apoio à Cultura, como a Comissão dos PCDs, é importante que a gente se una nesse projeto, que a gente possa pensar em soluções para incluir realmente nos eventos culturais vários tipos de acessibilidade, vários tipos de protocolo, que juntos com vocês a gente possa pensar nessas soluções. Então, como instituição, como OAB, é um compromisso que a gente assume de estar ao lado de vocês nessa missão, nesse projeto, e que seja apenas o primeiro encontro de muitos, que a gente possa traçar aqui ideias, enfrentar barreiras, enfrentar o que quer que seja para a gente transformar a nossa sociedade cada vez mais inclusiva. Aqui a nossa casa, desde o começo da gestão passada, na verdade, nós traçamos isso como um projeto. Nós realizamos testes de acessibilidade dentro aqui da nossa casa. E hoje a gente tem desde o púlpito, que é adaptado, nós temos um púlpito que é plenamente acessível, como todos os nossos ambientes são adaptados, desde com iluminação, e a gente barras de acessibilidade, a gente tem pensado cada vez mais nisso, como formas de deixar os eventos, deixar a casa cada vez mais confortável para quem quer que seja. Eu, outro dia, fui num evento no Ministério Público, que é a casa da sociedade, e eu, com meu carrinho de bebê, não consegui acessar o auditório com o carrinho de bebê. Eu fiquei imaginando se um cadeirante chegasse no próprio Ministério Público, ele não conseguiria acessar. E eu fiquei muito orgulhosa da nossa casa, porque nós temos um papel aqui como sociedade, a OAB
faz esse papel de dar o exemplo para a sociedade. O Ministério Público se sentiu envergonhado, porque eu pude dizer: vocês estão errados e na nossa casa a gente faz certo. Então, até para a gente cobrar a sociedade, a gente precisa dar o exemplo aqui dentro de casa. Então, eu queria fazer um convite, abrir a porta para vocês também, para que essas ideias também sejam implantadas dentro dos nossos protocolos, dentro dos nossos hábitos, porque, como nós vamos cobrar da sociedade, cobrar das outras instituições, repito, a gente tem que, mais do que nunca, dar o exemplo. Então, sinto muito orgulhosa hoje, de certa forma, a gente poder dar o exemplo sobre acessibilidade, inclusão. Muito antes de ser lei ou de ser cota, é um projeto ideológico nosso. Então, queria parabenizar muito a vocês e agradecer pelo projeto e pela iniciativa, e é uma honra para nós ladear vocês. Eu não sei quem que vai começar a fala, quem que serão as ordens, vai ser aqui? Então, é a Nayara Lira. Nayara, é uma honra ter aqui com vocês, ter vocês aqui conosco. Tem a palavra. Muito obrigada. Agradecida pelo convite, pela presença, pela parceria. Você começou com uma frase que eu amei, que é muito mais do que uma lei, é um ideal, né? Então, a Lira Produções Socioculturais, a gente está nessa busca de escuta, né? Hoje é uma mesa de escuta. Vou fazer aqui uma falinha muito curta, porque eu não vim aqui para falar, não é meu espaço. Vim aqui para escutar, para poder aprender, porque a gente tem uma necessidade de adaptar os nossos eventos socioculturais, nossos eventos culturais. A gente precisa saber como receber melhor as pessoas com deficiência, né? Eu tive a grande felicidade de estudar na escola de música, de ter alguns amigos cegos, de ter sido aluna do Messias na UNB, de Libras, de frequentar alguns eventos de pessoas surdas e de ter um pouquinho mínimo desse convívio realmente, né? Mas a gente precisa de muito mais. Então, hoje a gente está aqui porque eu não quero nunca mais ir num evento que joga um intérprete de Libras no palco sem nenhum tipo de comunicação com a comunidade surda, sem nenhum tipo de comunicação com a comunidade de pessoas cegas, com a comunidade de pessoas com transtorno do espectro autista, né? A gente precisa conversar. Mais do que conversar, a gente precisa ouvir e saber como que essas pessoas gostariam de ser recebidas. Então, hoje eu estou aqui na mesa junto com a nossa coordenadora de acessibilidade PCD, que é a Priscila, e ela tem um termo que ela cunhou dentro da Lira, que é acessibilidade total. Se todas as pessoas não podem comparecer ao nosso evento, tem alguma coisa que a gente está fazendo muito errado. Então, é isso. Quero ouvir. Funciona o microfone já? Vamos dividir nos microfones. Bom, boa noite. Eu sou Priscila Pérez, sou neuropedagoga e coordenadora de acessibilidade na Lira Produções. Já tive em alguns eventos falando sobre acessibilidade total e, como a Nayara apontou bem, a gente veio hoje para ouvir. Que a gente, nesse evento, a gente veio focado na gravação, para que a gente registre as pessoas que estão aqui representadas e que eu estou muito feliz de cada um estar aqui. São pessoas de muita... Eu fico até emocionada assim, de falar que são pessoas que foram escolhidas a dedo. Assim, a gente não gosta de falar de luta, né, mas de muita conversa e de muita explicação sobre como a gente deve fazer. Não adianta uma pessoa que não passo pelas situações que eles passam diariamente, vir aqui falar como se deve fazer, né? Então, a gente veio aqui aprender. A gente conversou muito essas semanas, de forma individualizada. Então, eu vou estar aqui mediando algumas perguntas para que a gente possa saber de forma prática como que a gente pode tornar o nosso evento de forma acessível de forma total. Então, eu vou começar com a Mariana. Peraí, rapidinho, que a gente já cometeu um erro, Pri. Eu sou uma mulher negra. Olha só, audiodescrição, gente. Tá, eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, cacheados, nem magra nem gorda, estou aí no meio do caminho. O que mais que eu falo? A gente vai falar um pouco também sobre essa questão da audiodescrição com o Igor, que é a segunda pessoa da mesa que está representando. A gente fica nervoso aqui na frente, então a gente sai falando um monte de coisas e esquece. Bom, eu estou ruiva no momento, né, são grandes fases. Tenho os olhos claros, estou vestindo uma blusa preta com a logo da
Lira Produções, tá vendo? A gente fica muito nervoso. É uma logo azul com amarelo. Tem uma pessoa tocando harpa. Deixa eu ver. Estou sentada. É uma lira, está tocando uma lira. Obrigada. Eu fiz escola de música, gente, apesar de tudo. Eu conheci a Nayara na escola de música. Mas eu estou realmente nervosa hoje por conta de todas as informações que eu já recebi durante essa semana, tudo que eu já aprendi essa semana e mais que a gente vai passar e aprender mais. Então, eu vou começar aqui com a Mariana. Mariana, eu vou pedir para você se descrever fisicamente e também se descrever quem é você também subjetivamente. Boa noite, pessoal. Sou Mariana Camelo. Eu sou uma mulher branca. Estou usando uma boina vinho. Sou ruiva, uso óculos. Estou com um colete jeans com bottom e pet de borboleta e um outro pet do Laranja Mecânica, do filme. E uma blusa preta. E tenho tatuagens. Eu também tenho. A gente está sentado aqui no auditório da OAB. No nosso fundo tem uma logo da OAB em cores azul, vermelho, escrito Caixa de Assistência dos Advogados do DF. E tem todas as logos da OAB do Distrito Federal. Então, estamos numa mesa retangular, todos sentados, um ao lado do outro. A gente começou com a representante da nossa presidência, da OAB. Temos a Nayara, que é a produtora da Lira. Eu, Priscila, coordenadora. E aqui ao meu lado está a Mariana. Mariana, a gente conversou muito sobre a adaptação de pessoa autista, né? E aí você falou sobre sua audiodescrição, mas ficou falando quem é por dentro a Mariana. Sim. Eu sou cantora, compositora, toco na noite, sou professora de música, mais especificamente na área de canto popular e musicalização infantil e teoria musical. E sou autista, autista nível 1 de suporte. Fui diagnosticada tardiamente, com 29 anos, hoje eu estou com 31, quase 32. No entanto, tenho aí uma longa jornada desde os meus primeiros anos de vida, desde a primeira infância, de questões da vida mesmo, questões do desenvolvimento, do convívio social, da questão sensorial, que é uma pauta que a gente vai abordar aqui, até chegar no diagnóstico, né? Foi um longo caminho. Bom, hoje tem se falado muito sobre a questão autista. O autismo ele é um espectro, então não existe uma forma de bolo para dizer quem é autista e quem não é. Então, existem uma série de características que são diagnosticadas por um neurologista, junto com uma equipe de neuropsicólogos e outros especialistas para fazer esse diagnóstico. E cada pessoa vai se manifestar de uma forma. Para você, Mariana, o que é o autismo? Assim, como ele se manifesta em você? O que para você é o autismo? O autismo, para mim, é uma faca de dois gumes, falando assim subjetivamente. É algo que me traz muitos desafios no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, é algo que me empodera. É algo que me faz também perceber da minha grandeza e, enfim, né? É isso. Tem gente que fala que é um superpoder, né? Eu não gosto muito dessa romantização, sabe? Eu acho que, na verdade, é essa dualidade mesmo, entendeu? Tem dia que eu sinto orgulho de ser autista e tem dia que eu sinto revolta. Mesmo eu tendo um grau de suporte, um nível de suporte mais brando, né? Antigamente era chamado de síndrome de Asperger, né? Hoje faz parte do espectro autista, o termo Asperger já caiu por terra. Então, até hoje, né, eu enfrento muitas barreiras sociais, principalmente, por estar dentro do espectro. Mas, por outro lado, ter
entender o que é o espectro, me entender dentro do espectro, me fez ver o mundo com outros olhos. E com olhos de que eu faço parte desse mundo e não sou eu que preciso me adaptar ao mundo, é o mundo que precisa se adaptar a nós. Amei sua fala, é muito a nossa bandeira aqui. Eu falo muito sobre isso. E como o autismo ele é um espectro, ele se manifesta de mais variadas formas, né? Existem pessoas dentro do espectro autista que falam, né, que são oralizadas, outros que não, outros que são funcionais, outros que não, uns que têm desordem cognitiva ou desordem sensorial, outros que não. Então, assim, é uma gama de variáveis. No seu dia a dia, qual a maior dificuldade que você já enfrentou, assim, ao sair de casa dentro do espectro? Que você falou assim, nossa, essa é a minha maior dificuldade dentro do espectro. A minha maior dificuldade hoje é de gozar dos meus direitos, né? Assim, já aconteceu de eu pegar transporte público e ceder o assento preferencial para idosos e outras pessoas por ter sido hostilizada, porque eu entendo que o idoso, né, ele pode ter questões físicas que eu não tenho. Mas, por outro lado, eu já tive muitas crises de sobrecarga sensorial em transporte público, em eventos, como espectadora. Eu não consegui tirar carteira de motorista justamente por causa dessa questão, do excesso de estímulos. E é uma coisa que desgasta muita gente. Só que as pessoas hoje em dia ainda insistem que a gente precisa parecer que é autista, que a gente precisa provar o tempo todo que a gente também é portador de deficiência. Então, essa é a barreira que eu ainda enfrento, né? Principalmente na questão assim, de pegar fila preferencial, assento preferencial, tem que estar com o meu lado o tempo todo, tem que estar com a carteirinha o tempo todo em mão, tem que ficar explicando, tem que ficar sendo didática. Então, é bem desgastante essa situação. A gente fala muito na Lira sobre a questão da adaptação própria do evento, né? Quando, por exemplo, um evento cultural de música ou de apresentação teatral ou de dança, enfim, a gente fala muito sobre essa adaptação sensorial, né? E isso é muito novo, porque a gente vem de um histórico, em geral, do dia a dia, de excesso de estímulos, né? A gente falou muito sobre isso. E como que você acredita que seja uma solução para a gente começar a conversar, caminhar sobre essa redução de estímulos? Então, eu vou contar primeiro uma história que aconteceu antes mesmo, muito antes de eu receber o diagnóstico oficial. Eu tinha uns 20 anos, eu fui para o show do Whitesnake. Foi um dos primeiros shows de porte grande que eu comecei a frequentar. Na adolescência eu não ia a muitos, até porque também meus pais não deixavam. Mas então, aí consegui ir e comprei a pista premium, queria ficar na grade, peguei aquele sol 3 da tarde na fila para conseguir um bom lugar. E o Whitesnake é uma das minhas bandas preferidas, né? Então eu estava realmente muito ansiosa por aquele momento. Aí quando eu cheguei, e aí peguei a grade e tudo, começou o show. E daí várias pessoas que estavam perto de mim ficaram se debatendo, aquela euforia, né, do evento. E todo aquele excesso de estímulo, aquela pirotecnia de shows grandes, né, ainda mais por estar na grade, eu nunca tinha pego grade antes, né, me trouxe como é que eu posso falar assim, um colapso. E essa é a memória que eu mais tenho assim marcante, sabe, de passar por um colapso, ainda mais assim na fase adulta. E aí eu desmaiei. No que eu desmaiei, o segurança me tirou de lá, e aí eu não pude ficar, obviamente, mais lá. Mas eu não me recordo de ter um local naquele evento, era no Nilson Nelson, um local
próprio para pessoas com deficiência. Assim, pelo menos naquele setor, né? Porque às vezes o pessoal coloca num outro setor, às vezes até a pessoa quer ver o show um pouco mais de perto e não pode, várias coisas assim. E aí, desde então, eu passei a evitar ir para esses eventos. E quando eu ia, eu ficava mais distante, saía várias vezes. E aí, ano passado, eu fui ao show da Demi Lovato, que é uma cantora que eu adoro. Eu fui em São Paulo, no Espaço Unimed. E pela primeira vez, depois de ter sido diagnosticada, assim, oficialmente, com laudo e tudo, eu pude exercer o direito de estar no local reservado para pessoas com deficiência. Eu tinha comprado a pista, achando que eu só ia pagar a meia, mas eu ia estar naquele vucu-vucu de gente. Eu já estava, tipo, me preparando psicologicamente para aquilo. E não, quando eu cheguei com o meu laudo, e eles, na hora, nem questionaram, né, já deixaram eu entrar. Era um espaço assim, muito bacana, com cadeiras, com rampa e tudo. E eu pude assistir o show, um show grande, um artista internacional, com conforto, um conforto que até então eu não conhecia. E aquilo foi assim uma emoção muito grande para mim. Falando de termos bem práticos, né? Esse espaço era um espaço sem estímulos de luz, com um som mais baixo, sem estourar o som, sem tons agudos, né? Assim, falando de modo geral, assim, né? Com diminuição de cores, com limitação visual em relação até ao próprio figurino. São algumas coisas que a gente vai falando sobre essa limitação sensorial, de forma prática mesmo, né? Então, existem pessoas autistas com maior sensibilidade nessa sensorialidade. Então, a gente tem que pensar nos casos mais graves. Então, trazer os tons de música que puxem mais para o grave, figurinos que não emitam tanta luz, não irradiem tanta luz, né? Tenham esse espaço que seja de calma, né? Que chama de estabilidade sensorial, as luzes. Da roupa, da luz, das bijus, do som, das cores. Então, ter esse espaço que seja pensado mesmo com o mínimo de sensorialidade. E tem uma outra coisa também que eu acho bem interessante, inclusive, a gente, quando estiver falando com o Messias, a gente vai perceber, é o espaço da pausa, né? Que é essa redução de estímulos. Então, se eu não posso ter num espetáculo acontecendo 3 coisas ao mesmo tempo, porque senão eu fico competindo a atenção, né? Então, uma coisa de cada vez. Outra coisa que a gente falou aqui, né, Mariana, foi sobre a questão também da acessibilidade cognitiva. Você falou que estava fazendo uma pesquisa e leu sobre isso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, eu vou até pedir licença para abrir um artigo que eu encontrei, que fala sobre acessibilidade cognitiva, e eu não conhecia esse termo, né? Porque o autismo, principalmente nos níveis de suporte maiores, envolvem também a questão cognitiva, né? Assim, o nível de suporte 1 também envolve, mas à medida em que o nível de suporte vai aumentando, a questão cognitiva também é afetada, né? Mais latente, né? Então, nesse artigo, eles separam algumas estratégias para espaços públicos, né? E em espaço público também a gente inclui os eventos culturais, né? Então, por exemplo, melhor sinalização de espaços públicos, né? Que é a utilização de imagens ou pictogramas que sejam simples e claros, favorecendo a circulação segura e autônoma, ajudando as pessoas com dificuldade de comunicação, permitindo que encontrem o que procuram facilmente, porque, né, o autista tem essa questão da comunicação, né, que afeta na questão da sociabilidade. Eu mesma passei muito e passo ainda muito por isso, mas como eu trabalho com arte e educação e com música, com o público, eu pude desenvolver isso com o tempo. Mas e as outras pessoas com autismo que não desenvolveram isso, né, que enfrentam ainda mais barreiras com essa questão? Então, esse termo eu achei muito interessante, assim, para ajudar mesmo, né? Eu até acrescentaria, de repente,
profissionais que pudessem também auxiliar nessa questão, guiar nessa questão, me explicar, né? Não sei, eu achei bem interessante nesse sentido. Aí a segunda estratégia é a leitura fácil, que é a utilização da técnica de edição para pessoas com dificuldade de compreensão de leitura. Para tal, é necessário ter conhecimento quanto ao conteúdo dos textos, ao tipo de linguagem e ao formato eleito, né? Porque, por exemplo, o tipo de linguagem tem a questão das metáforas, né? Linguagens metafóricas. É uma questão assim que... Agora mesmo, eu estava ali carregando o celular, e aí a colega fez uma brincadeira comigo, falando assim, você está assistindo a série aqui? Aí eu me assustei, assim, mas é coisa de segundas, né? Não, estou brincando e tal. Então, mas, assim, acontece muito também em eventos ou em espaços públicos também ter, às vezes, uma questão mais metafórica em placas, em outros espaços que podem deixar as pessoas mais confusas, né? Aí, design responsável, que é uma outra estratégia, que são as tecnologias de informação e comunicação, que devem abordar um design que favoreça a usabilidade em pessoas com TEA, né? Eu acho que entra também nessa questão de placa e tudo mais, né? E a quarta estratégia são os aplicativos, né? A gente entende também que, dependendo dos recursos, né, que o evento ou o estabelecimento tem, às vezes carece, né, às vezes fica até mais difícil de utilizar disso daí. Mas é interessante também, que é o desenvolvimento de aplicativos que sejam apropriados para pessoas com TEA, que ajudem a ser mais independentes e autônomos nas suas atividades na vida diária, né? A questão da autonomia, de se trabalhar a autonomia, ela é realmente muito relevante. E, às vezes, em alguns espaços, a gente também sente essa dificuldade, acaba ficando dependente de um cuidador, de um acompanhante, sempre, para conseguir estar, né, e transitar nesses espaços. Só de forma prática, pensar o seguinte: algumas pessoas com autismo eles têm dificuldade em entender ironias, metáforas, algumas figuras de linguagem. Então, às vezes, a pessoa ela está falando, achando que todo mundo está entendendo, e a pessoa com autismo, ela em algumas vezes, é muito literal, né? Então, simplificar a informação. Então, de forma prática, seria isso. A desordem sensorial, ela pode ser visual, ela pode ser auditiva, ela pode ser pelo tato, às vezes pode ser pela cor, enfim. Então, ela pode se variar de diversas formas, e é interessante que a gente esteja atento na produção em relação a isso. Eu vou passar para o Igor, e no final a gente vai fazer perguntas e também surgirem novas coisas. Igor, a Mariana está ao seu lado e eu estou bem próxima. Eu vou começar falando... Primeiro, na verdade, eu quero que você se apresente. Meu nome é Igor, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que as pessoas forem assistir, né? Eu sou pessoa cega, né? Pessoa com deficiência, sou branco, utilizo uma camisa azul, é isso, né? Sim. Sim. Brincadeira. Azul, estou de calça social, sapatênis, tenho cabelo curto, cortado, enfim, acho que é suficiente. E estou aqui representando, né, de forma muito humilde as pessoas com deficiência visual, obviamente salientando que não necessariamente o que eu vou falar aqui representa a todos, porque cada indivíduo tem sua visão de mundo. É importante deixar isso claro, porque essa coisa de representar o outro é uma responsabilidade enorme, mas eu vou tentar fazê-lo da melhor forma possível. E também sou estudante de Direito, sou conselheiro de Direitos Humanos representando as pessoas com deficiência visual no DF. E também represento aqui a figura do único deputado com deficiência do Distrito Federal, que é o deputado Yolando, que vem fazendo algumas coisas em prol da pessoa com deficiência, muito relevantes, que em outros momentos, se for o caso, eu falo de forma muito rápida.
Isso sou eu, nasci cego. Na verdade, eu nasci enxergando, eu nasci de 5 meses. Nasci prematuro. E foi esse nascimento prematuro foi em decorrência de uma complicação na gravidez da minha mãe. E aí acabei vindo de forma prematura. Fiquei na incubadora e, por causa da luz da incubadora, mesmo com proteção ocular, a minha retina foi queimada. Então, eu, graças a Deus, né, a fé que eu professo com respeito às demais pessoas, eu nasci, vim ao mundo e acredito que eu seja algo atípico, que a ciência não pôde prever, né? Para quem crê na ciência apenas, então eu posso dizer de forma mais genérica, né? Para não fazer alusão a apenas a uma religião, que eu sou algo atípico que a ciência não pôde prever. Mas aqui estou. Acho que foi uma boa definição, né? Ótima, Igor. Igor, você falou algo assim que a gente conversou bastante, que cada indivíduo é um indivíduo, né? Não existem pessoas, na verdade, que são surdo-cegas, existem pessoas que têm baixa visão, visão monocular. Isso. E cada um deles vai ter uma limitação e necessita de um atendimento, né? Claro, sem dúvida. É importante porque, como eu disse, né, anteriormente, é até repetitivo, essa coisa da gente representar o outro é uma responsabilidade tremenda. Eu costumo dizer que eu tento representar as pessoas com deficiência no meu espaço de fala como pessoa com deficiência, mas salientando que cada indivíduo tem o seu espaço, a sua convicção, a sua visão de mundo. O que talvez é mais fácil para mim é difícil para o outro, o que é difícil para o outro talvez é mais fácil para mim, e assim a gente segue na luta. Igor, para você, qual a sua maior dificuldade hoje para ir num evento, por exemplo? A gente tem que pensar que a dificuldade não só minha, mas de todas as pessoas com deficiência, e aí eu vou colocar, né, as pessoas com deficiência que estão numa condição socioeconômica atípica, que não, muitas das vezes até à margem da sociedade, é chegar no evento, né? O transporte público melhorou muito, tem melhorado, devido às convenções que o Brasil é signatário, às legislações dos estados, mas chegar no evento, inicialmente, é um desafio. Não só para o cego, né, mas para o cadeirante, para a pessoa que tem mobilidade reduzida. Chegar no evento é a primeira barreira. Aliás, eu costumo dizer que a primeira barreira é até com a própria família. A primeira barreira que a pessoa com deficiência enfrenta, não só para frequentar ambientes culturais, mas para ter a autonomia própria, é com a própria família. Essa educação inclusiva e específica no sentido de dar o protagonismo para a pessoa com deficiência começa da família, começa de dentro de casa. A maioria passa por isso. Sobre a questão da locomoção, e falando antes sobre a questão da audiodescrição, o que você acha como deve ser feita uma audiodescrição boa para você, por exemplo, que não tem visão alguma? Assim, o que te facilita? A audiodescrição ela é algo muito importante, né? É fenomenal. Para a gente que não enxerga é fenomenal. É algo, e aí ela tem que ser constituída de elementos, para mim, né, que conheço, simples até. Para quem não conhece, talvez não é tão simples. Então, por exemplo, para as pessoas que estão ouvindo entender, os membros, advogados e as pessoas que estão a audiodescrição, ela é nada mais, nada menos do que a visão falada do que está acontecendo naquele ambiente. Ou na tela, ou no show ao vivo, ou no cinema, para quem não enxerga. Então, o princípio da audiodescrição, basicamente, é o seguinte, é falar da forma mais completa possível, porém, de modo mais sucinto, que seja adequado para aquela participação, e que não interrompa o conteúdo que está sendo exibido, o conteúdo artístico, né, cultural, que está sendo exibido. O grande desafio da audiodescrição é justamente
fazer parte do conteúdo e não suprimir o conteúdo originário da obra, principalmente quando se trata de filmes, teatros e músicas, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Estamos em evolução constante, acho que já melhoramos muito, temos muito a melhorar, mas ela é fundamental. Igor, Nayara aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Eu estou com orçamento para fazer um filme, estou super animada para fazer esse filme, e falei, tem que ter audiodescrição. E aí eu fui assistir um monte de filme com audiodescrição, achei tudo muito confuso, achei feio, achei estranho, e fiquei pensando como que é uma maneira, sabe, poética, agradável, dessa audiodescrição. Então, assim, você tem alguma referência de algum filme ou de alguma coisa para dar para a gente ter umas ideias boas, sabe? Porque eu achei exatamente isso que você falou, de não interromper. A maioria dos filmes que eu consegui assistir que tinham audiodescrição era uma fala corrida e atropelada por cima da fala do protagonista ou ali dos atores, né? E eu falei assim, meu Deus, que coisa complicada. Então, assim, você tem alguma referência, alguma dica para dar? Fala assim, não, assiste esse aqui, que esse foi uma coisa, enfim, maneira que eu vi e que vocês podem copiar, né? Porque a gente está aqui também, só para poder fazer um parêntese, esse vídeo, né? Essa mesa representativa, a gente vai distribuir para a cultura. Falar, olha, temos aqui, vamos fazer outras mesas representativas, né? Que nem você falou, cada pessoa é uma pessoa, então vamos querer escutar outras pessoas com deficiência, essa é só a primeira vez, mas para saber de fato, o que você gostaria? Pronto, vamos melhorar essa pergunta. O que você gostaria? Acho que você já até respondeu. Tô ficando prolixo aqui. Me dá uma referência? Acho que é isso. Só um adendo que eu acabei esquecendo. Sempre que uma pessoa for falar no microfone, e eu até não fiz isso, por não ter outra pessoa neste momento aqui, com deficiência visual, mas sempre falar fora do microfone para eu ver onde está o seu rosto. Né? Porque às vezes o cara que tem deficiência visual está lá no auditório, ele olha para o local que está saindo o som. Aí, perfeito. Né? Estou aqui no fundo. Viu que eu olhei para você, né? Perfeito. Então, assim, olha, sobre a audiodescrição, tem pessoas muito mais gabaritadas que eu até para dissertar sobre a audiodescrição. Porque não é o fato de ser cego que eu sou especialista em audiodescrição. O que eu posso te dizer é que, assim, depende muito do conteúdo e do audiodescritor. Tem conteúdo que realmente é mais rápido. Vou dar um exemplo. O filme Demolidor, que está na Netflix, a série. Então, é uma série que fala, inclusive, de um cego, né, óbvio, mas que ela tem, obviamente, um contexto acelerado. Então, o contexto da série ele é acelerado. Então, não tem possibilidade da audiodescrição, por exemplo, ser lenta. Ele tem que fazer uma audiodescrição a contento, tanto para não interromper, como para dar a sensação para a pessoa com deficiência visual, da dinâmica do Demolidor pula o muro, Demolidor abre a porta, sobe, ele ouve o coração da pessoa do prédio lá em cima. Então, ele tem que fazer essa dinâmica vocal, de modo a não interromper o conteúdo da fala do Demolidor, as ações propiciadas no filme, né? E também dar essa sensação de pertencimento, de inclusão. Agora, tem conteúdos que podem ser otimizados, né? Então, depende muito do espaço, porque a audiodescrição ela é feita em conjunto com o filme. Então, como eu disse, o grande desafio é justamente fazer com que a audiodescrição seja propositiva, inclusiva, e que não interrompa o conteúdo. É algo quase impossível, mas que dá para ser feito com profissionais de excelência, com pessoas que têm o seu devido mérito e a sua devida formação para essa área que eu bato palmas. E é uma evolução, é uma constante. Vou assistir o Demolidor, então. Assiste o Demolidor, você vai gostar. E de preferência de olho fechado. Perfeito. Porque não tem Amém. como você entender a audiodescrição se você não fechar o olho. Você vai entender o que é audiodescrição quando você não estiver vendo o conteúdo. Porque daí você vai sentir falta da visão. E ela vai estar lá como ferramenta de inclusão para você que não está vendo. Se você for lavar uma louça e não quiser olhar o filme, você vai conseguir entender o que está acontecendo porque tem audiodescrição.
Perfeito. Igor, você está falando e eu, Priscila, Mariana e a Nayara, a gente está aqui apaixonada e falando, nossa, é tão lógico, mas a gente não assim, a gente não para pensar nisso, né? E igual você falando, você como uma pessoa cega, você está no olho de quem escuta, né? Tá ali no e falando como funciona para você. Sim. Então essas suas dicas estão sendo muito práticas e com certeza quem escutar esse material vai ter uma outra dinâmica para poder estar fazendo uma audiodescrição. Não precisa ser aquela coisa, fulano, olhos, tal, né? Aquela coisa pausada e... A nossa amiga, me perdoa, Nayara. a Nayara, ela me pediu para eu falar como que seria algo mais romantizado. Por exemplo, um filme, vou trazer a literalidade. Um filme ou uma peça de teatro romântica. Ela, naturalmente, em alguns momentos, ela acontece num momento, né, num fluxo mais lento de cenas, né? Então, eu acredito que nesse contexto, por exemplo, dá para o audiodescritor ser mais tranquilo. Casal se beija. Um olha para o outro. Fecha os olhos. Então, quer dizer, dá para ter esse tempo. Agora, é como eu disse, depende do ritmo também da obra. Às vezes, talvez a Nayara assistiu uma obra que tinha um contexto talvez mais rápido. E tem, sim, claro, óbvio, com devido respeito aos profissionais, erros temporais. Existem erros de timing que a própria audiodescrição, quem fez, pode sim, obviamente, errar, passar por cima ou falar antes demais e sair daquele contexto que realmente pode eventualmente atrapalhar ali a compreensão ou o entendimento. Igor, mas a acessibilidade para a pessoa cega não é só audiodescrição. Não, de forma alguma. O que mais? A acessibilidade para a pessoa cega vem desde o ambiente, a audiodescrição faz parte, é fundamental. Essa coisa da atitude, né? Da acessibilidade atitudinal, né? De falar, por exemplo, numa peça de teatro, eles falarem antes, fora do microfone, para que as pessoas vejam onde os atores estão, para que elas direcionem o rosto, né? Como as demais pessoas, e não olhem, né, para a caixa de som. Infelizmente, já aconteceu muito, né? De estar aqui tendo um evento e o deficiente visual olhando aqui para a caixa de som, né? Porque o som sai ali e tal, vai olhar para a caixa de som, para trás, para o lado. E o teatro está aqui na frente, por exemplo. Então, a acessibilidade atitudinal é muito necessária. No transporte público, no próprio local, as pessoas estarem preparadas, né? Olha, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu preciso ser guiado num ambiente que eu não conheço. Então, é necessário que os organizadores, os fomentadores, tenham a devida compreensão de que, olha, eu não estou pedindo, né, eu vou usar uma palavra simples, mas eu não estou pedindo favor. Eu preciso ser guiado porque, veja bem, eu não conheço esse ambiente aqui, então, de repente, se eu esbarrar em alguém, em alguma coisa, eu posso trazer um prejuízo eventual. Então, pode acontecer, se eu não estiver constituído por um guia, ter um guia nesses ambientes para uma pessoa cega é importante, né? Seja no ambiente de museu, um guia turístico, um guia de locomoção. Então, são várias ferramentas atitudinais, tecnológicas, que possibilitam realmente a acessibilidade de forma plena para a pessoa cega. E para o baixa visão, peço perdão por me prolongar, as letras ampliadas com alto contraste, né, no cenário, nos telões que exibem a atividade cultural, a inversão de cores para determinadas deficiências visuais, né? Então, tem todo esse parâmetro, né? É muito amplo a acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, mas com debates como esse, com pessoas seletas como essas que estão aqui e nas quais eu agradeço imensamente a oportunidade, nós chegaremos com toda certeza num ambiente salutar
e que traga acessibilidade plena não só para os cegos, baixa visão, mas para todas as pessoas com deficiência do Brasil, e seremos, como já estamos sendo em termos de legislação, exemplo para o mundo. Gente, só queria falar que eu estou na 3ª página anotando. Agradecida. O óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, falar sobre o piso, onde tem escada, onde tem barra para pessoa com deficiência física. E, de novo, o óbvio, né? Então, aonde que o Igor prefere o microfone? Não sei, pergunta para ele. Sim. Como que o Igor gosta de ser guiado? Não sei, pergunta para ele, né? Então, Igor, você prefere que eu te guie como, né? Então, uma outra dica é falar com a pessoa que está ali. Mas outra coisa que eu quero também abordar, Igor, é sobre o horário, porque muitos lugares eles acham que estão sendo acessíveis se eles marcam um horário. Então, por exemplo, vai ter um show. E aí, nesse show, que vai ser 9 horas da noite para todo mundo, mas eu só vou ter uma pessoa específica para o Igor às 2 horas da tarde. Isso não é acessibilidade, você precisa levar o seu pai, a sua mãe, e aí não te traz autonomia. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Não, perfeito. Priscila, né? Isso. Priscila, olha, e aí eu vou ser bem rasteiro numa coisa que eu vou te falar que vai chocar, mas é para chocar mesmo, tá? Essa é a ideia, você está aqui para isso. Vamos lá. Isso quando a pessoa com deficiência tem pai e mãe, né? Porque a gente tem que lembrar que tem a maioria das pessoas com deficiência visual na vida adulta, com raríssimas exceções, obviamente, elas têm vida independente. Então, a gente tem que contar com o fato de que, olha, não vai ter uma pessoa para guiar a pessoa. Como eu disse antes, não vai ter um assistente, né, uma pessoa para auxiliar. Então, nesse contexto que você colocou de exemplificar uma condição, a gente pode claramente denominar como uma condição de exclusão. Não tem como. É a mesma coisa de eu falar assim, olha, veja bem, só vai ter rampa meia-noite. 10 da noite, não tem rampa. Então, não tem audiodescritor, não tem guia para o cego. 9 da noite, só tem 2 da tarde, não tem. Só tem em determinado horário, ou seja, acabaram-se as possibilidades de uma real inclusão. Nós, pessoas com deficiência, somos muito dinâmicas. A gente se adapta, mesmo com todas as dificuldades, porque a gente tem que se adaptar, mesmo num contexto, às vezes, inóspito. Mas não é o mundo ideal, e nem o esperado. Né? Eu queria fazer uma pergunta sobre... Tá, pode falar. Calma, gente. De cada vez. O Ângelo está servindo água para você. Você consegue alcançar? Está à sua esquerda. Peraí, deixa eu aproximar aqui para você, que eu estou um pouquinho longe. Na verdade, essa é a minha. A dela. A minha está Olha, aqui. já pegou. Obrigado. Vai, Nayara vai falar uma pergunta e depois a Mariana também quer fazer uma pergunta, Igor. Na verdade, é uma observação. Tá, a minha pergunta, na verdade, que eu fui numa palestra uma vez com uma coordenadora de acessibilidade e ela falou sobre como tinham inaugurado um shopping novo com piso tátil e aí falaram bastante sobre, tipo assim, botaram na mídia, divulgaram bastante, né? O nosso shopping é acessível. E aí, quando foi inaugurado de fato o shopping, todos os cegos que ela tinha, a rede de apoio, né, a rede dela de cegos, que deviam ter umas 15, 16 pessoas, ela fala, todos eles odiaram. A maneira como foi feita claramente sem comunicação. Então, eu fiquei pensando, queria que você falasse um pouquinho sobre o piso tátil, porque eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Como assim? Né? Os arquitetos, engenheiros e executores de obra de prédios públicos e privados, eles têm que entender que, ao executar essa obra e ao fomentar o projeto, tem que ter a pessoa com deficiência participando daquela implementação. Porque a Convenção da ONU, o qual o Brasil é signatário, ela define que, né, ela tem a dita frase, nada sobre nós sem nós. E quando a obra é sem nós, né, sem nós, pessoas com deficiência, pedindo desculpas aqui pelo erro, quando é sem nós, não há nós. Então, o que define essa situação às vezes, você tem um piso tátil. Piso tátil, para quem não sabe e está nos ouvindo, é um piso que você encontra facilmente na Caixa Econômica Federal, em qualquer banco do Brasil,
que é um piso, uma linha, às vezes amarela, às vezes azul, que segue ao chão, formado por três partículas, que dá o sensorial para o pé da pessoa com deficiência visual. Então, o piso podotátil. O nome técnico é esse. E esse piso, ele tem por objetivo guiar. A pessoa coloca a bengala ali no centro do piso tátil e vai seguindo para o local que ela quer. Então, ele tem o piso tátil direcional e o piso tátil de alerta. O piso tátil direcional é esse que a gente anda em cima dele. O de alerta é o que tem a bolinha para nos mostrar, olha, aqui tem uma curva, ou aqui tem um objeto, tem um orelhão, tem uma parede, tem um fim de algum trajeto. Então, quando esse piso ele é feito sem uma assistência adequada, técnica, de arquitetos e até mesmo de pessoas com deficiência que vão vivenciar aquele local, facilmente nós vamos encontrar erros. Então, provavelmente, essas pessoas encontraram dificuldades e rechaçaram, talvez, esse piso, porque esse piso talvez desse de frente para uma parede. E talvez, muito provavelmente, não tinha o piso tátil de alerta. E também não tinha o outro piso seguindo para o outro lado. Ao entrar numa loja, porque as lojas, os espaços no shopping são definidos, não tem um piso que leva, talvez, para a loja. Só tem um piso reto e você não consegue perceber se tem uma virada na direita ou na esquerda. Então, você tem essas nuances arquitetônicas que fazem toda a diferença na vida prática do cego que se utiliza do piso podotátil. Então, talvez, não quero criar um juízo de valor, mas talvez tenha sido essa a experiência negativa, né? Mariana vai te fazer uma pergunta que está exatamente ao seu lado esquerdo. Na verdade, não é uma pergunta, é uma observação, né, que você falou sobre a questão do piso tátil, a questão da sua experiência com relação a isso, né? E aí vocês também tinham, as meninas, né, também comentaram sobre a questão do... Na verdade, foi você, né, sobre o horário. Nossa, também, né? Sobre o horário. O horário para incluir pessoas, no geral, né? Então, isso me lembrou uma matéria que eu vi uma vez sobre um supermercado, não lembro onde era, nem lembro se era no Brasil, se era no exterior, mas, enfim, era um supermercado que disponibilizava horários alternativos para pessoas do espectro autista frequentarem. Aí, no início, assim, quando bati o olho, eu falei, poxa, legal. Mas agora, ouvindo, né, a fala de vocês, eu fiquei pensando, tá, mas e se a pessoa com autismo não puder ir a fazer essas compras nos horários que eles disponibilizaram, em que os estímulos estarão mais brandos, né? Porque eles pensaram na questão do estímulo, porque realmente o supermercado eu acho que, assim, de todos os lugares que eu frequento, o supermercado é o que me dá mais pânico, de verdade, assim. Tanto que eu moro com minha mãe, eu não faço compra de casa com ela. Que minha mãe é daquela que passa muito tempo no supermercado, que ela quer fazer a compra do mês todo, né? Então, passa, tipo, umas 3 horas. No dia que eu for eu mesmo fazer as minhas compras, quando eu for morar só ou casar, eu já vou falar, ó, eu vou fazer parcelado para não ter que passar tanto tempo no supermercado. Mas, enfim. Então, isso me fez ficar reflexiva, né? Tipo, será mesmo que essa é uma alternativa inclusiva? Pensando também nessa questão do cinema, do teatro, que disponibiliza outros horários para pessoas com outras deficiências poderem usufruir, né? E aí você também falou da questão da arquitetura, né? Que eu achei super interessante. E eu vi uma matéria, né, pesquisando sobre a questão da acessibilidade, para puxar para esse lado da produção cultural, eu achei uma matéria sobre acessibilidade arquitetônica, né? E essa matéria foi escrita por uma arquiteta autista. E eu achei muito legal, porque aí ela usa o lugar de fala dela para falar sobre as nossas necessidades, né? Então, tipo assim, se a gente tem um espaço físico, seja no evento ou seja em qualquer estabelecimento, que tem opções, né, como a rampa, como outras opções para pessoas com deficiência, né, por que não também colocar espaços também para pessoas com autismo, seja uma fila de banheiro, ou
um espaço onde as pessoas possam se recompor depois de uma crise. E não só as pessoas com autismo, mas as mães que levam seus filhos com autismo para os eventos. Por que não? Sabe? Então, é sobre isso, né? É como você falou, Igor. A pessoa que está protagonizando aquela situação, ela tem que fazer parte também desses projetos, né? Tem que, os profissionais, arquitetos, engenheiros, eles precisam fazer essa escuta e nos incluir também nesses espaços para que o projeto seja, né, concluído de forma bem sucedida. Com certeza, com certeza. A nossa bandeira aqui é a acessibilidade total, com autonomia, com liberdade de ir e vir. Então, por isso que a gente está aqui falando de forma separada sobre qual é a necessidade de cada um aqui dentro da sua representação e que a gente possa estar pensando em todas essas questões para que seja realmente acessível para todos. Eu vou passar para o Messias. Está trocando aqui de microfone para poder a intérprete ter acesso ao microfone. Igor, na sua frente, a gente tem um auditório com várias cadeiras. E aí, de frente para o Messias, a gente tem a Tati, que é a intérprete. E aí, falando sobre a questão da temporalidade, a gente vai fazer as perguntas, a Tati vai fazendo, como ela está fazendo desde o início, para o Messias vai responder para a Tati, e a Tati responde como para o Messias. Alô. Parabéns, Tati. Pode falar. Oi? Não, precisa não, é tranquilo. É que eu não vou mexer com a mão, não. Quem vai mexer é ele. Ok? Messias, pode falar? Messias, queria que você se apresentasse. Quem é o Messias? Pode ser em pé, tá? Eu prefiro em pé. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu estou muito... Me sinto prazer, foi honrado. Obrigada, Priscila, por estar participando dessa mesa, pelo convite, a Nayara. E pela representatividade também, Mariana, parabéns, e o Igor. Eu acho muito importante essa mesa. Eu estou realmente muito honrado. Meu nome, desculpa, meu nome é Messias. Esse é o meu sinal. Eu sou professor da UNB, sou professor de Libras da UNB, sou doutor em Línguas, e eu sou coordenador lá da UNB, que é onde eu trabalho. Eu sou uma pessoa mediana, uso óculos, estou agora com um terno, uma blusa social azul listrada com branco, estou de calça jeans, cabelo grisalho, uso óculos, é isso, obrigada. Então, é um prazer estar aqui nessa mesa hoje e poder falar sobre esse tema acessibilidade cultural, que é de muita importância. É muito importante a gente estar atento a esse tema, porque o governo, às vezes, tem problema, não entende como é que é feito essa acessibilidade. Às vezes é muito pouco. O Brasil, a gente tem mais de 150 milhões, eu estou falando da comunidade surda, tá, gente? E deficiente auditivo. Tá? Então, assim, no Brasil, nós temos muitas pessoas que têm essa deficiência, e, principalmente, aqui, a comunidade surda, nós somos mais ou menos 85 mil pessoas surdas. E a gente tem o quê? Qual é a nossa principal dificuldade? É a adaptação e a acessibilidade, que nós não temos esse padrão. Os surdos sofrem muito, principalmente na comunicação, em vários locais. O surdo não tem libras. E a maioria é oral. Temos surdos oralizados, temos surdos cegos, temos surdos que são implantados, temos surdos que usam cadeira de roda, que têm deficiências múltiplas, temos surdos também com altas habilidades, temos surdos autistas, temos surdos, então, várias pessoas que precisam de adaptação. E não é só um tipo de adaptação, são vários. São várias características, vários detalhes, que, como surdo, a comunidade surda, a cultura precisa entender e imaginar que não é que a gente trabalha, a gente estuda, a gente usa a saúde, mas qual seria essa principal coisa? É a comunicação. Falta comunicação, a gente não tem comunicação, a gente tem problema na comunicação entre surdos e ouvintes. Né? A gente ouviu aqui
foi tudo falado, e o surdo, a língua de sinais. E alguns são surdos que são oralizados. E a gente tem esse conflito também. Então, a gente precisa unir esses conflitos que nós temos e ver uma coisa comum para aprender a língua de sinais, que a gente pudesse também utilizar. Nós temos a Lei 10.346, que já dá direito de ter essa comunicação, valorizar a conversa, a língua de sinais, e a gente não tem essa comunicação, a gente sente falta. Os ouvintes não aprenderam até hoje língua de sinais, não sabem Libras. A gente vai em hospital, a gente vai em várias repartições públicas, nós, tanto na cultura quanto em outros locais, a gente está com a dificuldade de comunicação. E não é só, a cultura não está sendo tão diferente, a identidade do surdo, tanto na saúde, em outras instituições, é colocar em pouco que a gente consiga fazer o quê? Só oralizar. E é diferente. O ouvinte do surdo tem que entender que nós precisamos dessa conexão. E essa conexão se dá através da língua de sinais, da comunicação, que está faltando, né, em relação a isso. Na acessibilidade, o que eu mais falo que é importante é essa comunicação. O Messias, a gente vai falar separadamente, Messias, sobre cada um desses temas que você está abordando, tá? Uma falha minha aqui, eu queria, Tati, que você se audiodescrevesse. Oi, prazer, Tatiana Elizabeth, sou uma mulher negra, careca, uso óculos, estou com um vestido agora preto, de minha calça preta, sou gorda, tenho 45 anos e sou de Pernambuco, acho que é isso. E quem é o Messias? E o Messias... Tá, subjetivamente, tá. Antes, quando eu nasci, eu nasci ouvindo. Eu nasci ouvinte. E aí depois foram descobrindo que eu fiquei surdo com 8 meses. 8 meses. E a partir daí, a minha mãe, ela viu que meu ouvido, ela ficou preocupada que minhas orelhas ficaram vermelhas, eu estava com problema, e levou no médico. E fizeram muitas pesquisas, e por conta de um remédio, de um antibiótico que eu tomei quando eu era criança, eu perdi a audição. Então, eu não tenho memória de ouvir. Mas, com 4 anos de idade, a minha família foi percebendo que eu estava com umas coceiras, umas feridas, e achava que era meningite. Eu fiquei muito adoecido. E aí descobriram que, realmente, o resquício que eu tinha de surdez acabou e aconteceu. E a minha família ficou muito preocupada com isso. E ficou preocupado como meu filho vai se comunicar, como eu vou me comunicar com minha filha. E teve aquele nervosismo, aquela preocupação, o choro, né, de descobrir. E realmente foi muito difícil essa parte de comunicação. Mas quando eu fui no médico, e o médico falou sobre a oralização, explicou, eu fui para uma escola, e eu fui levado para essa escola, fui estudar, e eu fui sendo oralizado. Mas eu não entendia nada, eu copiava tudo, mas dentro de mim não era a minha identidade, eu não reconhecia, eu me sentia diferente, eu não me sentia igual. Eu tinha outras crianças que eram oralizadas, só que eu sempre me sentia diferente. Eu nunca tive essa vontade de falar, e eu me sentia... o ouvintismo foi acontecendo comigo, eu fiquei traumatizado, fui chorando, chorei desde pequeno. Na escola, eu fui para o fono, foram treinando comigo, oralizar para eu falar. Só que eu não me sentia bem com isso. E eu lembro que uma vez eu estava no fono, e a fono falando e fazendo pá, pá, pá. E eu fazendo errado, fazendo barulho errado. E a fono veio e puxou o meu cabelo, arrancou. Ela sabe a pinça? Pinça de cabelo. Enquanto eu errava, ela puxava um fio de cabelo meu com uma pinça. E eu ficava tentando falar, e eu não conseguia, e ela arrancava, e eu sofri muito com isso. A criança que eu fui usada palmatória em mim, eu tive muito trauma. Por conta disso, eu fiquei muito revoltado.
E eu apanhei muito. Nossa, eu sofri bastante. E isso realmente, quando eu era pequena, eu fiquei de castigo no feijão. Eu ficava de joelho no feijão, eu fiquei muito traumatizado. E a minha família foi se preocupando, porque mas assim, eu era integral na escola. Minha família só via sábado e domingo. Eu ficava nessa escola, a escola fazia isso comigo, e eu fiquei lá nesse período integral até a oitava, não, até a quarta série. Mais ou menos, uma professora chegou, falou comigo, só que ao invés dela só falar a palavra bola, ela falou bola, aí ela botou a mão em mim e eu não consegui entender o que significa isso, bola, tá. Só que eu não entendia, bola, tá, o que é isso? Eu não tinha uma imagem, eu não tinha uma referência, as pessoas só ficavam me impondo palavras. E aí, perfeito, bola, você falou bola, mas eu não sei lá o que é isso, o que significa. O que é isso? Não tinha uma imagem, não tinha um apoio. Então, eu sofri muito quando eu era pequeno em relação a isso. E aí, fiquei traumatizado nessa escola, período integral. Fiquei lá até a quinta série, depois eu fui colocada em outra escola. E lá, nessa escola, que eu não era mais integral, que eu só tinha um contraturno, eu consegui encontrar outras pessoas que sabiam, que não sabiam Libras, mas eram oralizadas também, que eram outros surdos. E eu ficava muito agoniado, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar. Só que aí, na quinta série, eu me revoltei. E, resumindo, minhas notas estavam ruins, eu não tinha muito estímulo para estudar. Minha mãe foi chamada na escola, minhas notas estavam todas vermelhas, e a minha mãe falou assim, isso aí não tá, meu filho não está aprendendo nada, vamos tirar ele dessa escola. E foi quando a minha mãe ficou com essa dificuldade. E eu tive essa dificuldade na escola até a quinta série por conta da falta de comunicação. E aí, quando eu saí, minha mãe e meus pais me botaram na escola particular. Foi aí que eu consegui, porque eu realmente não sabia nada. Não sabia. E eu fui só sendo passado, fui sendo jogado. Eu não entendia nada. Fui sendo jogado. E até eu fui passada até a oitava série. Quando eu comecei a aprender alguma coisa no segundo grau, que aí eu fui vendo como essa dificuldade de entender o que era escola. E aí eu fui para a escola normal, o magistério, em Taguatinga. E lá tinha surdo. E lá minha mãe conversou e mudou eu de escola. Lá em Taguatinga, quando eu estudei, que eu tive contato com surdo, que eu vi a Libras, eu falei, o que é isso? Eu não entendo nada de Libras. E eu vi o povo mexendo com a mão, eu tentando me incluir, e eu nervoso. E aí eu fui acostumando, fui me soltando, e parece que assim, foi um brilho, foi uma luz que entrou na minha mão através da língua de sinais. Eu fiquei tão feliz, aprendi super rápido Libras. Nossa, quando eu aprendi, eu fui rapidinho entendendo o significado das palavras. Eu fui aprendendo, nossa, assim, abriu uma porta para mim. Mas eu tive muita dificuldade de oralizar, por isso que eu falo, cada surdo tem uma característica. Tem surdo que é oralizado e a gente tem que respeitar isso. A gente não pode impor tudo para todo mundo. A gente não pode impor que o surdo vai falar, e é direito de escolha da pessoa. A gente tem que respeitar, sabe? A gente tem que simplesmente respeitar, ter esse cuidado de saber que a gente está representando aqui um grupo, um time. Mas eu consegui formar no magistério, eu sou pedagogo, formado em letras libras, agora eu tenho pós-graduação, fiz o mestrado, já sou doutorando. Isso por conta de quê? Minha família hoje fica de cara comigo. Fica, quê? Eu não acredito. Por causa do quê? Porque eu tive coragem de usar Libras, e a Libras me deu essa coragem. E eu sou muito feliz, muito agradecido pela língua de sinais. Hoje eu sou doutor. E quando eu estava no mestrado, que eu passei, eu estava em casa à noite, chamei minha mãe, estava bem de noite. Eu, boa noite, mãe. Aí ela, minha mãe, você sabe sinais? Ela fez boa noite para mim. Ela fez em língua de sinais. Eu chorei, nesse dia eu chorei. Eu nunca imaginei que minha mãe pudesse comunicar, e por conta de... É bem difícil, mas foi luta. Foi luta a minha vida. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre mim, foi isso. A falta de comunicação foi a pior barreira para mim. É isso. A história do Messias é incrível, e muitos aqui também têm histórias dessa superação.
A gente teve alguns avanços na legislação, né, Messias? E o que hoje você sente de mais dificuldade nessa inclusão sua? Né? A gente está te colocando ali como pessoa representante. Então, no caso da inclusão, eu acho que a dificuldade maior, a que a gente perde, é só colocar o intérprete antes, não botar ele para lutar. A gente já tem essa lei 3.346, que é para incluir o surdo, é para incluir a língua de sinais desde antes, mas a gente, às vezes, não sabe qual evento que tem. A acessibilidade, falta muita coisa assim, para melhorar para os surdos, um local próprio para ele entender. Por exemplo, eu vou falar mais a área de saúde, porque eu entendo. Assim. O surdo veio aqui para Brasília. Veio fazer um passeio, veio como turista. E ele mora em Recife. Ele veio para Brasília passear aqui. E aí ele passou muito mal, ficou com a dor no estômago, foi para o hospital. Foi lá no hospital de base. Foi para o hospital de base, isso é história real. Chegou no hospital de base, ele passando mal, não tinha intérprete, não tinha, o enfermeiro não sabia Libras, não tinha ninguém que ajudasse ele. Ele ficou muito nervoso, começou a sentir dor. O pessoal do hospital fez o quê? Amarrou ele. Simplesmente amarrou ele na maca. E ele gritava, quanto mais ele apertado, mais gritava. O pessoal, ele, como é que ele não tem comunicação? E ele gritando, 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 e ele morreu, porque ele não conseguiu se comunicar, que ele estava com tanta dor. E o enfermeiro falou, quando foi ver que ele parou de se mexer, e aí mostrou foto, foram mostrar, foram ver, e aí chegou lá em Recife a foto da família dele, avisou que ele tinha morrido. O enfermeiro falou, a gente não sabia, achou que ele estava nervoso, e a gente amarrou ele. Então, assim, é uma história triste. Agora, imagina, gente, se fosse um show, ele foi para o hospital, que é a área de saúde, tá? Aqui em Brasília, a gente está no hospital. E já aconteceu também comigo. Uma vez eu estava numa festa, não, na verdade, minto, eu passei mal no coração, e não tinha intérprete. E eu precisei do atendimento, porque realmente eu estava passando muito mal. E o enfermeiro me colocou na cadeira, e eu tive muita dificuldade de me comunicar. Mas isso foi sorte minha, botaram acesso, colocaram acesso com injeção em mim. Mas eu não conseguia saber o que foi. Eu ficava o enfermeiro e o médico de um lado do outro, e eu sem entender. Aí eu consegui pegar o celular, e eu fiz uma videochamada com uma intérprete amiga. E aí, nisso, mesmo com acesso, eu estava reduzida a minha mão, porque eu estava com acesso e eles conversando, o médico, o enfermeiro, e eu me senti mal, imagina. Isso atrapalhou minha vida, isso foi muito difícil, eu com acesso doendo no meu braço, e eu não tive essa comunicação. Então, a gente precisa de quê? De mais pessoas que se comuniquem, falta Libras, sabe? Isso no hospital está faltando, a gente tem problema geral, a gente não tem, as pessoas não têm intérprete de Libras. Nós temos essa dificuldade. Outra coisa, igual o Igor falou, sobre o piso tátil. O Igor estava explicando sobre o piso tátil, certo? Por exemplo, as cores do piso tátil. E aí eu fui perguntar, onde que é? Eles fizeram lá, eu achei legal que lá nesse hospital eles fizeram cada cor para um local. Por exemplo, amarelo é para uma parte, o azul é para outra parte. Então, quem tem dificuldade também visual, além de tudo, tem esse reforço. Então, por exemplo, aqui na UAB, né, eu vi que tem acessibilidade. Então, a gente precisa também pensar em maneiras mais fáceis de distribuir esse piso tátil. Uma dica essa, de repente, para o banheiro uma cor, para o restaurante outra cor, porque até quem está do lado pode ajudar. Então, por exemplo, escola também precisa. Na escola seria ótimo se a gente tivesse pisos coloridos para cada setor, entendeu? Então, é por isso, a gente tem que pensar. Eu sinto que a gente tem muita dificuldade. Os surdos pedem, lá na Central de Libras, na 112 Sul, pedem intérprete, tem pouco intérprete de Libras lá, sabe? Os surdos chamam, querem combinar para alguma coisa, não tem intérprete. O número de intérprete é reduzido, podia aumentar. Então, eu vejo essa dificuldade, que a gente tem muitas barreiras.
Hoje, no ICOM, eu fiz... ICOM tem intérprete, né, no ICOM, que é chamada de vídeo, que é muito bom esse ICOM, que é para comunicação. Mas a dificuldade, a gente tem problema de adaptação, de internet, como é que vai fazer a sociedade, nem todo mundo tem essa inclusão digital. Né? Então, assim, é difícil, eu acho que a gente tem que perceber quais são os limites e se a gente for fazer uma acessibilidade geral, o governo tem que ajudar também em relação a isso. Eu só queria fazer uma... Oi? Tá, eu só queria fazer falar uma coisa que eu aprendi com o Messias, inclusive, em 1910, quando eu fui aluna dele, que o Brasil é um país bilíngue. E é assim, é completamente absurdo que a gente nem saiba disso, né? Que Libras é uma língua oficial brasileira. Tinha que ter em todas as escolas, a gente tinha que começar, tipo, aprendendo oi, tudo bem, e oi, tudo bem, né? Tudo bem. Já esqueci, ó, como é que fala. Mas, enfim, a gente tinha que todo mundo saber como que fala, todo mundo saber o mínimo, do mínimo, do mínimo de Libras para começar essa inclusão, né? Nós somos um país bilíngue, é só isso que eu queria dizer. Eu estava só aguardando a pergunta do Igor, mas já que a Nayara começou com o assunto, no Brasil nós somos um país bilíngue, deveríamos ter todas as aulas de Libras. Às vezes as pessoas acham, coloca a legenda, mas como tem essa dificuldade da alfabetização por conta da linguagem, nem todos os surdos têm acesso à linguagem escrita. Né? Então, cada demanda é uma demanda, cada surdo tem a sua demanda. Né? Existem os surdos cegos também. Existem as pessoas que tiveram acesso a Libras, outras que não tiveram acesso ou não tiveram acesso à alfabetização escrita. Então, e pensando no quando for fazer um evento que tenha essa acessibilidade total, e como o Igor falou maravilhosamente, que eu vou passar a palavra para a dúvida do Igor, não tem como é a frase que você falou, Igor? Não tem como fazer para nós se não chamarmos? Nada sobre nós sem nós, né? Que é o que está fulcrado na convenção da ONU, né? Nada sobre nós sem nós. É o lema, né? Qual que era a sua pergunta, o seu posicionamento, Igor? Na verdade, eu queria só, se fosse possível e com o devido respeito, meu Deus do céu, é uma situação bem delicada que eu vou colocar agora, mas só para salientar e, primeiro, me compadecer aqui com a história do Messias, que assim como a minha e a da Mariana, e de todos aqui, né, nas suas vidas, com as suas particularidades, independente de ser pessoa com deficiência ou não, tem histórias de vida extremamente relevantes. E aí, parabenizar você, viu, Messias? Poxa, que experiência de vida, amigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele fez a observação no final, e eu queria deixar bem claro, porque a situação me obriga, tá, gente? Assim, é que a gente tem que trazer informação. Acho que essa roda de conversa, acima de tudo, ela é informacional. Ela tem que sair, as pessoas têm que sair daqui com o máximo de dúvidas sendo dirimidas que seja possível. E aí eu como exerço a atividade na Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é o local que o Messias citou, é importante, quando ele falou da questão do agarram, que é extremamente chocante, né? A questão do óbito do surdo por falta de comunicação, que é algo gravíssimo. Mas é importante eu deixar aqui claro, sem nenhuma autorização governamental para representá-los, porque eu não tenho essa autorização, só para deixar claro, mas que há a Central de Libras, está se implementando a CIL Online, a própria Central de Libras deixa um telefone à disposição, que eu posso enviar para os senhores depois, para ser colocado na descrição do vídeo. Então, em casos de necessidade de surdo estar em qualquer local e ele necessitar dessa interpretação, pode ser feita tanto presencialmente pelo intérprete de Libras e, na falta dele, por videochamada. Isso é uma política pública sendo executada no momento. Tem, obviamente, suas falhas, suas necessidades de melhora, é óbvio, mas é importante que as pessoas saibam que lá na estação 112 sul do metrô existe esse aparato. E como o Messias disse que a CIL ela tem que aumentar a sua capacidade de intérpretes, eu concordo plenamente, mas eu queria dar um dado para você, Messias, que
no ano de 2018, porque é o que eu tenho de experiência, eu não lembro antes, tá, Messias? Nós tínhamos uma gama de 4 ou 6 intérpretes para o Distrito Federal inteiro. Isso já aumentou. E acredito que seja, eu não tenho dúvidas que seja prioridade, não só deste governo do DF, mas de qualquer governo que queira amparar bem e incluir as pessoas, aumentar esse quantitativo. Eu não tenho dúvidas disso. E acredito que medidas administrativas de políticas públicas, como a implementação da CIL Online, que é justamente essa central de Libras online, para aumentar esse quantitativo, está sendo buscada. E acho que é importante as pessoas saberem que existe essa ferramenta, porque também existe a falta de informação dos próprios órgãos, das pessoas, dos familiares. Então é para isso que eu estou citando. Não estou fazendo propaganda política. Eu quero deixar bem claro e pedir desculpas aqui à presidência da OAB, da comissão. Não é propaganda política a nenhum político, mas é uma propaganda de uma política pública, que sim tem que ser melhorada, mas que existe e vem sendo gradativamente melhorada, com suas deficiências, mas vem sendo melhorada ao longo dos tempos. Pode responder, Messias. Sem problema. Então, no caso, eu entendo que você me explicou, mas em relação aos surdos, o que está faltando principal é a língua, né? É valorizar a língua de sinais mesmo, valorizar Libras, a comunicação, né? Os surdos, eles estão tendo falta. Tem muito, eu sei que tem muito erro por aí, que vai melhorar. O Brasil foi prejudicado por conta da educação. Na escola não tem língua de sinais. Nós temos problemas também do curricular. Mas na escola falta inclusão. A primeira língua na escola é o português, né? A professora já ensina o português. E o intérprete fica só o quê? Interpretando. A gente não tem uma matéria de língua de sinais. A gente não ensina a base, né? O surdo só fica copiando, aceitando. É diferente. Tem que se criar uma cultura comunicacional, né, que abranja os surdos, né? Isso mesmo. E a gente está vendo o quê? Os ouvintes tendo a língua deles desenvolvida, porque ele tem o apoio fonético, né? E aí o surdo só fica copiando, então é diferente. No Brasil, em 1910 já foi criado o INUS. Foi criado aqui no Brasil, a gente já lutou muito. Nós somos um país bilíngue que temos que lutar para que isso aconteça, que a gente consiga realmente ser um país bilíngue. É verdade. Porque a gente só tem no papel. Brasília, nós temos 2 escolas aqui bilíngue, como a língua de sinais como primeira língua, metodologia para os surdos aprenderem com a língua de sinais, e eles estão desenvolvendo. E eles conseguem se desenvolver e aprender o português e conseguir, e a inclusão está sendo realmente acontecida. Só que a gente está com essa dificuldade, né? Em Brasília toda nós só temos 2 escolas e a gente não tem uma que valorize a língua de sinais como a primeira língua do surdo, entendeu? Então, a gente não pode ficar ainda repetindo e aceitando essa situação. É verdade. E a cultura também tem que ser forte nisso. A cultura tem que puxar para isso. Eu não quero deixar de falar, o último assunto com o Messias, ele falou sobre a cultura surda, né? Então, em muitos lugares e eventos, a cultura ela é traduzida para os surdos e não é abordada a cultura surda. Além disso, a acessibilidade, novamente, não é perguntada para o surdo. Então, tem alguns mecanismos paliativos de estar ali no celular, mas ele tem que ficar competindo a atenção com o celular e com a tela. A gente conversou sobre isso anteriormente, e aí eu queria que o Messias desse algumas dicas práticas e falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, em relação à acessibilidade,
a gente vê que, principalmente depois da pandemia, nós vimos muito em live. Mas, por exemplo, no auditório, sabe, a gente pode... o microfone, por exemplo, tem aqueles, né, porta celular. Imagina se a gente... Teve uma vez que eu fui para o cinema que eles disseram que era para a gente colocar a legenda no celular e ficar olhando para o filme. E aí a gente viu que o intérprete era bem pequenininho e a gente ficava, como assim? Aí eles fizeram esse teste, eles colocaram a legenda no celular e o filme passando no telão. E eu fiquei, uai, como assim? Eu tenho direito de ver o telão, eu tenho direito de ver o intérprete na tela. Eu quero ver, eu perco muita coisa visual. E eu já vi também dando sugestões de colocarem legenda embaixo do palco, né? Botar a legenda embaixo, ou então a Libras embaixo. Vocês iriam gostar de colocar coisa com... Isso aí é coisa atrasada. E também prejudica. Muitas vezes a legenda e o intérprete não estão casando com o que está sendo traduzido, porque tem aquele delay. Então, a gente tem que pensar nisso. Muitas pessoas, ouvintes, reclamam que o intérprete na tela atrapalha. Sei lá, de repente, a gente pode fazer uma sessão só que tem acessibilidade, recurso de acessibilidade com legenda, com Libras, e, de repente, uma sala sem as acessibilidades. Por exemplo, aqui mesmo na tela, no telão, cadê o intérprete? Cadê o intérprete? Esse aqui vai ficar para o YouTube, certo? Vocês vão colocar o intérprete depois? Cadê o surdo? Vai ficar, está vendo o quê aqui? Nada. Ele vai ver e vai falar, tchau, beijo. Não tem condições, entendeu? Porque os surdos, por mais que a gente veja, dizem que a língua de sinais atrapalha, a janela de Libras atrapalha. Falta, na verdade, uma cultura brasileira que aceite que a gente está lutando para colocar, não só o português, para colocar também a janela de Libras. Então, é isso, é a cultura brasileira que não aceita. Na televisão, liga agora, quantas janelas de Libras tem? Em algumas propagandas, em algumas coisas que querem o dinheiro. Mas a maioria não tem, eles colocam legenda. Na Globo mesmo não tem nada, eles cortam os poucos que tem. Então, assim, o que é o problema geral é essa cultura de não aceitar a língua de sinais, dizer ainda que é uma coisa feia, que é uma coisa que, no futuro pode ser que melhore, mas, de repente, para o surdo, não. Essa fala do Messias é muito importante porque a gente vai fazendo, nós estamos fazendo alguns projetos culturais e já as pessoas se surpreendem quando a gente coloca um intérprete. E imagine 2, porque hoje num evento como esse era necessário 2 intérpretes. Então, um para o Messias, né, e outro para o restante. Então, são essas conversas que a gente está aqui propiciando para que a gente comece a olhar dessa forma. O meu trabalho de conclusão de curso na UNB, em 2006, era uma pesquisa com alunos surdos e ouvintes de uma escola pública aqui do Distrito Federal. E os ouvintes, eles achavam ótimo aprender Libras e saber como se comunicar com pessoas surdas. Mas os surdos, eles detestavam, porque eram muitos os estímulos desnecessários e também que não propiciavam essa cultura surda, né? Então, a gente começar a pensar, né, fora da caixa para que a gente faça uma inclusão total. Porque quando o Messias ele fala, coloca uma sessão reservada para o surdo, é que ele, pessoalmente, já está cansado e ele quer um atendimento, ele quer ter acesso ao cinema, mas o ideal é que a gente, dentro de qualquer horário de um cinema ou de qualquer espetáculo, qualquer pessoa possa chegar lá de forma autônoma, de forma independente e possa assistir aquele espetáculo, aquele evento, sem precisar de outro auxílio, tendo a sua total liberdade de ser com a sua necessidade sendo ali atendida. E eu só queria fazer uma observação bem rápida, eu sei que não é o meu lugar de fala e eu peço desculpas, viu, Messias? Mas pela experiência que eu vejo em ambientes culturais, até 2 intérpretes é pouco, no sentido de, e aí eu queria que a intérprete me corrigisse se eu estiver errado, no sentido de, por exemplo, ela está ali interpretando para o Messias, mas veja, nós estamos aí num espaço de 1 hora, 1h30 de evento, ela também se cansa, ou seja, teria que ter um intérprete para o vídeo e outro intérprete para revezar com ela, para que ela descanse, porque afinal de contas o esforço que se faz para
para tradução em Libras, ele é extremamente específico e acentuado, né? Então, e não é exagero, não é supervalorizar aqui, mas essa questão realmente é importante. Tati, pode responder. Aí, no caso, é porque é verdade, a gente precisa digitar, né, revezando de 20 em 20. Mas também a gente precisa aprender... A Nayara foi pegar um microfone para a Tati, para ela ir falando e traduzindo para o Messias ao mesmo tempo, tá, Igor? É porque, a verdade, realmente precisa. Mas a gente também está, como o Messias falou, a gente está aprendendo. Até para o intérprete também, antes não tinha intérprete. Agora coloca 2, bota 4, aí a gente não sabe. Então, a gente também está se adaptando, está aprendendo, e o futuro vai melhorar, né? Mas é isso. Aqui seria, na verdade, 4 intérpretes. 2 para lá, para a televisão, 2, e 2 aqui, para a gente revezar com o Messias. Seriam, na verdade... Aí é isso também. Um evento, 4 intérpretes. Aí o pessoal vai falar, nossa, que exagero. Mas são 4 intérpretes que precisa aqui para um evento que, ainda mais que tem uma pessoa que está fazendo a fala principal. A Nayara quer fazer a pergunta final, só vou esperar ela retornar à mesa, que ela estava ali auxiliando a Tati, tá, Igor? Eu não sei vocês que estão aqui assistindo, que vão assistir a gente na internet, né? As pessoas sem deficiência, mas eu passei muita vergonha aqui hoje. Assim, eu acho que isso é muito importante, que a gente passe vergonha mesmo e que passe uma vergonha alheia para a gente poder colocar isso para frente. Inclusive, essa coisa da interpretação de Libras atrapalhar o evento. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei tão absurdo, tão absurdo. Eu estava dando uma consultoria para um projeto de FAQ e a pessoa falou, eu vou fazer uma sessão exclusiva porque eu sou obrigada a botar intérprete, mas a Libras vai estragar o meu evento, se eu colocar em todas as sessões, né? Isso ao longo de uma conversa. Eu demorei a entender por que ela queria uma sessão exclusiva, e eu aprendo com a Priscila que não, tem que botar em todas, que, né, o surdo tem que poder acessar o tempo inteiro nessa coisa da acessibilidade total. E quando ela chegou nesse ponto, ela falou, é porque vai estragar o meu espetáculo, ter Libras. Aí eu falei, se a Libras não serve para o seu espetáculo não serve para ser apresentado, gatinha. Sabe? Escreve outra coisa, muda de profissão, porque... não dá. Eu e a Nayara, a gente passa por várias, assim, né? A gente tem coreógrafo que quer colocar um figurino espelhado, viu, Mariana? Com as luzes refletindo no meio do espetáculo. E aí, quando a gente fala que não, de uma forma gentil, às vezes nem tanto, o coreógrafo fala que a gente está limitando a criatividade dele, entre outras coisas. Então, assim, a gente está aqui, né, nesse novo aprendizado. O Messias quer falar. Então, em relação à intérprete de Libras, né, e o ambiente com surdos, e os surdos cegos que têm guia intérprete, como é que, se fosse surdo cego que chegasse, se tivesse só a Tatiana aqui, como é que ia ser? Porque eu convidei. Então, é complicado. A cultura, ela tem que entender e tem que cuidar, organizar antes do projeto, ver o que realmente precisa. Vai na FENES, temos nosso contato lá, sabe? A gente pode dar dicas, a gente tem grupos de pessoas que podem estar ajudando, que dão referência, a gente pode dar opinião. Nós temos tanto ouvinte quanto intérpretes lá, e surdos também, que podem ajudar a melhorar o evento, fazer um evento mais acessível. Eu vejo aí que tem muitos eventos atrapalhados. Nossa, eu já vi gente passando na frente do intérprete, cortando, gente. A mesma coisa da pessoa pegar e tampar o microfone. Então, as pessoas não têm o mínimo, às vezes, até de... tem intérprete, mas eles não respeitam o mínimo, as regras mínimas. Tem guia intérprete, mas passa na frente, coloca a gente num local ruim. Então, assim, seria bom que vocês, quando tivesse... Eu sou professor lá na UNB, e aí lá tem acessibilidade, tem surdos, nós temos surdo cego, temos guia intérprete, e como a gente faz toda a adaptação, a gente se organiza, faz acessibilidade. Então, seria bom também vocês irem lá na UNB fazer ter essa experiência para valorizar melhor o evento de vocês.
É uma excelente ideia. Nas próximas mesas, a gente vai chamar uma pessoa surdo-cega. A gente convidou também uma pessoa representante de deficiente físico, ele cadeirante, mas ele teve uma questão pessoal, não pôde comparecer. Então, é a gente dando esse lugar de fala e perguntar, né, o Messias aqui no início, Messias, aonde está bom para você? Né? Igor, como está bom para você? Mariana, como está bom para você? Porque cada um tem a sua característica. Nayara, quer... Isso. Minha pergunta. De novo, passei muita vergonha aqui, não quero mais passar vergonha. Estamos aqui por causa disso também. Né? Essa é uma ação finalizada junto com a OAB, de finalização do nosso primeiro festival, do Fest Lira. E a gente já está programando o segundo. O segundo, a gente pretende que ele tenha acessibilidade total. Então, a gente já começa... Eu vou querer falar para vocês 10 centavos de como é que vai ser do que a gente já pensou, e aí eu queria ouvir, né, dos três, o que vocês acham disso, se tem coisa que vocês querem acrescentar, que vocês acham importante, ou, enfim, um momentinho de escuta. O próximo Fest Lira ele vai acontecer na praça, na rua, em algumas praças. Então, primeiro lugar de acessibilidade ele vai acontecer durante o dia. A segunda coisa, vai ter monitores. Eu estou chamando de monitores porque eles vão ter múltiplas funções. Né? A ideia... Depois vocês me ajudam aí, ver se isso está bom. A ideia é que as pessoas possam, por exemplo, se um surdo não se sentir completamente à vontade, vou aparecer lá, mas eu não sei o que vai acontecer. Ela pode entrar em contato com antecedência e falar, e aí, que horas que eu chego, vai ter intérprete, não vai? Ou eu sou um cadeirante, vou chegar de Uber, tal horário. Tem alguém para poder me buscar no Uber? Ou na parada de ônibus? Né? E a gente poder agendar essa chegada das pessoas. A Priscila sempre cuidando com a especialidade dela do espectro, né? Vamos mexer nas roupas, quem é que pode tocar, quem é que não pode tocar, que tipo de música que a gente vai colocar nesse evento, e que tipo de músicos também, de instrumentos. Mas, basicamente, o que a gente pensou é a interpretação de Libras, inclusive vamos precisar entrar em contato, né? Porque é uma das dificuldades que a gente tem, realmente com os valores, né, acessar, porque ter intérprete de Libras é oneroso para o evento, e a gente sabe, e é assim mesmo, e tem que ser. Né? Enfim, sem reclamações aqui, só para ficar claro. Tenho certeza que eu puder fazer para ajudar vocês a ter esse... Ixi, você já vai ser super contatado, todo mundo aqui. Eu queria, então, né, você falando a questão do tipo de música, né? Eu lembro uma vez que a neuropsicóloga que estava fazendo a minha avaliação, ela perguntou assim, tá, mas você tem essas questões todas aí sensoriais, como é que você consegue cantar e tocar e ainda cantar rock? Falei, então, a gente se condiciona, a gente se adapta. Eu acho que o que pega mais não é o tipo de música, mas sim a questão da equalização, a questão técnica. Sabe? Eu sinto que os operadores de áudio precisam ter uma orientação com relação à equalização das frequências, porque tem frequências... porque, na verdade, assim, eu pessoalmente, né, eu tenho sensibilidade à questão das frequências. Então, um som de uma moto passando me incomoda mais do que o som de uma guitarra, sabe? Até porque também eu cresci ouvindo rock. Inclusive, tem uma banda, eu até recomendo depois vocês procurarem, tem uma banda de rock que foi formada por psicólogos do Instituto Niná. São adolescentes, chamada... era outro nome, agora, se eu não me engano, é Good Times, que é uma banda só de autistas. Aí, claro, eles têm ali também o apoio desses psicólogos, né? Tanto na parte instrumental, quanto também todas essas questões mesmo das demandas deles. Né? E faz parte da terapia deles, entendeu? E eles são apaixonados por rock and roll, eles cantam e tocam e fazem, acontece. Então, eu acho que é isso. Eu acho que precisa ter uma orientação na parte técnica, assim como também precisa ter uma orientação na parte de iluminação, na parte de... Enfim, né, toda a questão que envolve também cenário e tudo. Né? Eu, particularmente,
Eu vejo também que o que pode auxiliar também nessa questão, né, vocês estavam falando, por exemplo, de palcos simultâneos, né? De repente tem um espaço maior entre palco e outro, se houver. Né? Quantas vezes eu fui, sei lá, num festival grande aqui em Brasília, de rock ou também de outros gêneros, que eu ficava, tipo, assim, perturbada, sabe? Porque os palcos, às vezes, ficavam muito juntos, às vezes um do lado do outro, por mais que tivessem horários diferentes de programação, mas, por exemplo, enquanto a outra banda está tocando, a banda do lado está passando som. Para otimizar o tempo. Por que, então, não, em vez de botar uma do lado da outra, por que não botou outra no outro espaço? Ou então separou 2 dias? Sabe? Então, essas coisas realmente que trazem isso para a gente. E a passagem de som também é outra coisa que me incomoda. É uma microfonia, né? Ou toda uma questão ali para poder ajustar. Então, você imagina, estava rolando uma passagem de som com microfonia, com a guitarra ali fazendo pé, aquela coisa toda para equalizar. O cara falando, ei, 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 som, junto com a banda tocando. Aí eu quero curtir outra banda, mas eu estou distraída com esse excesso de estímulos, sabe? Então, é realmente algo a se pensar nesse sentido. Mas, quanto à questão de gêneros musicais, eu acho que não tem limites, não. A música é para todos e todes. Agradecida. Gente, a gente está chegando já no finalzinho. Não, eu vou querer escutar os dois. É só para avisar que a gente está no finalzinho do tempo. Mas por mim, a gente ficar mais 3 horas, mas as pessoas precisam ir. Quero te ouvir, Igor, por favor. Então, acho que a ideia que vocês, né, propuseram é excepcional. Contem comigo como pessoa física, o que eu puder fazer dentro dos espaços que eu atuo para auxiliá-los e fomentar esse evento. Contem comigo. Eu sou só um, mas eu acho que a gente fazendo pontes, elas se tornam indestrutíveis, né? Já dizia o eterno Chorão, né? Só amor constrói pontes indestrutíveis, né? E acho que as sugestões vão sendo dadas, vocês podem me procurar no privado. Acho que a gente vai ter tempo para conversar, para fomentar, para sugerir. Esse evento aqui da OAB, junto com a Lira, né? É fomentado por vocês. Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês pelo convite. É uma honra para mim estar com tantas pessoas tão profissionais, tão seletas, tão sérias e tão corretas na sua área de atuação. Isso me demanda muita responsabilidade. Eu me sinto até constrangido. Tamanho profissionalismo aqui existente. Basicamente é isso. Eu posso aproveitar para fazer uma fala final, que daí já passa para o outro. Com certeza. Eu queria agradecer a todos, sem exceção nenhuma, a presidência da OAB. Eu sou estudante de Direito, então isso para mim é uma experiência magnífica, né? A essa entidade de classe, que tanto tem a contribuir com a sociedade. Queria também, como foi dito, que eu represento aqui o deputado Yolando, não fazer, novamente, eu deixo bem claro aqui, pessoal, não é propaganda política, né, porque a eleição já passou, então nós temos 4 anos pela frente, e o político ele tem que ser cobrado. Então eu estou fazendo aqui uma fala no sentido de publicizar a figura da instituição deputado Yolando, que é o deputado que representa as pessoas com deficiência, por ser uma pessoa com deficiência. Estejam certos e procurem ele na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Acho que é importante as pessoas procurarem para sugerir, para cobrar, para contribuir. Ele atualizou, ele criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência do DF, aprovado em 2020, que pode ser passível de mudanças para a melhoria de cada deficiência aqui representada e também das que não estão representadas. Uma coisa que a Mariana falou, eu peço até desculpas, que não faz parte exatamente do que você me pediu, viu? Fica à vontade. Mas que eu acho que vai contribuir, inclusive, com o evento. A Mari falou uma coisa, que é a questão da identificação dela como pessoa com TEA. E
E nós, né, a Câmara Legislativa, junto com o GDF, criou a carteirinha. Não é adequado, né? O melhor dos mundos, né, Mari, é que a pessoa com autismo não precise se identificar com um documento para a sociedade aceitá-la, né, já que a deficiência não é visível, né? Contudo, no pior dos mundos, que é o mundo onde a sociedade, infelizmente, tem muito desconhecimento sobre a condição de TEA, esse documento eu acho que ele é importante. Então é importante que todos saibam que a lei foi criada junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência atualizado pelo deputado Yolando, foi implementado pelo governo do Distrito Federal. Volto a dizer, não é propaganda, é porque tem pessoas que vão assistir aqui, advogados e outras pessoas, que são pais de pessoas com deficiência e não sabem que existe a carteira de identificação da pessoa com deficiência, a carteira de identificação da pessoa com síndrome do espectro autista, que pode, inclusive, ajudar nos eventos outros que não têm a sensibilidade que a Lira tem de promover eventos culturais acessíveis. E assim a gente vai fomentando uma educação inclusiva, não só cultural, mas uma educação inclusiva para todas as pessoas com deficiência em Brasília e no Brasil. Então é fruto de muito trabalho da instituição Câmara Legislativa, do governo do DF, que tem muito a melhorar. Ninguém está dizendo aqui que é perfeito, que é o melhor dos mundos, tem muito a melhorar. Mas fomentado pelo deputado Yolando, que tem uma contribuição nisso e que está aberto a receber críticas construtivas, sugestões, puxão de orelha e melhoras nesse processo todo. Desculpa espero que não tenham visto com maus olhos, mas eu acho que a sociedade tem que saber que Brasília tem uma pessoa com deficiência na Câmara. Que às vezes as próprias pessoas com deficiência também não sabem aonde recorrer. Agradecida, Igor. Messias, você vai fazer nossa fala final. Só agradecer muito a presença de vocês, e essa é só a primeira vez, saibam. Antes do Messias falar, vou finalizar também. A ideia hoje da mesa, ressaltando, é ouvir. Né? Ouvir o que eles têm para sugerir. A gente vai trazer outras pessoas também, e a gente ouvindo essa escuta ativa, empática, de como eu posso fazer melhor. Quanto mais eu estudo sobre a questão da acessibilidade, mais eu chego à conclusão que a empatia de escutar como eu posso fazer melhor é o melhor caminho. Messias, ajuda a gente também. Então, eu quero agradecer, boa noite, por essa mesa, esse tema muito importante para as pessoas com deficiência, para a comunidade surda. Agradeço o convite. E pode contar comigo, pode contar com o pessoal da FENEIS, tá? A gente trabalha já, principalmente com essa parte de acessibilidade. Podemos estar aqui fomentando com a comunidade surda, detalhe mínimo de coisas que a gente pode estar... às vezes precisa, mas a gente pode também estar adaptando, e a gente pode, com a comunidade surda, ver o que é melhor. As informações, a gente pode fazer cards, a gente pode fazer QR Code, de repente fazer um QR Code. Lá no Museu JK, lá no Memorial JK, eu achei muito legal a acessibilidade lá, muito interessante. Vocês podiam dar uma olhada lá, eles fizeram uns totens de acessibilidade bem interessantes. E lá é uma dica que eu dou para vocês irem. Então, hoje eu estou muito honrado eu vou fazer uma metáfora, é como se fosse uma sementinha do feijão. A gente está aqui colocando a sementinha no feijão, e essa responsabilidade cultural ela vai sendo o quê? Implementada, plantada, adubada, e ela vai crescer. Eu tenho certeza que ela vai crescer, porque a gente vai colocar água. O que seria a água? A água são as opiniões da gente, as nossas dicas, que vai colocando essa sementinha que está na cabeça de vocês, que é a sementinha da acessibilidade. Com essa água, que seria a dica da gente, ela vai crescer. E aí você pode achar que às vezes está meio fraco, porque vai vir um vento, vai secar, mas não. A gente vai conseguir melhorar, firmar essa árvore da acessibilidade com a nossa dedicação, com a empatia da escuta, com a empatia da comunicação. Esses vão ser os frutos que daqui a alguns anos a gente vai ver nessa árvorezinha ali, que parece um feijãozinho, e vai dar muitos frutos. E eu tenho certeza
que a gente vai estar nessa empatia da comunicação, junto com a acessibilidade também da Libras. Obrigada. Gente, muito grata. Grata ao AB também por receber a gente. Boa noite. Ah, tem comida. Vamos fazer um coffee break. Ali fora estão todos convidados.